Boa noite àqueles que estão chegando. Mais uma vez, mais uma oportunidade de estarmos juntos. Quase lá. Ok, irmãos. Boa noite agora oficialmente a todos. Pela graça e misericórdia de Deus, estamos mais uma vez aqui, juntos, ainda que distantes. Eu sempre falo que direto da zona rural de Jambeiro. E nós vamos começar com uma palavra de oração, dando bem-vindo também a você que nos visita aí através da internet. Vamos buscar a direção de Deus ao começarmos mais um tempo aqui hoje à noite. Pai, louvado seja teu nome. Eis-nos aqui de novo, Senhor, reunidos através da internet, pela tua graça, pela tua misericórdia, com o coração agradecido, Senhor, desejosos de aprender mais da tua palavra, mas com certeza, Pai, consciente das nossas limitações, das nossas imperfeições, e por isso nós sempre buscamos a Ti, para que o Senhor conceda a graça também de esse tempo ser um tempo em que o nosso coração esteja aberto ao Senhor nos falar. Para a glória do Teu nome, Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, na última oportunidade, na última palavra pastoral, nós conversamos um pouco sobre aquelas coisas aparentemente pequenas, mas que são de grande valor para Deus. Então nós, se eu me lembro bem, nós falamos da dedicação do pouco que nós temos, mas para que Deus possa usar de uma maneira surpreendente e poderosa. Nós falamos também da celebração das pequenas vitórias que Ele nos dá, porque elas criam em nós aquela antecipação das grandes vitórias que ainda virão. Nós falamos também dos humildes desse mundo, mas que são extremamente amados por Deus. Então, em geral, nós não damos valor às coisas pequenas. Nós já falamos isso na outra quinta-feira. Essas coisas pequenas muitas vezes passam desapercebidas, são invisíveis, né? E eu mencionei que o perigo é que, fazendo assim uma analogia, é que tanto as joias mais preciosas de valor, quanto os venenos mais perigosos e potentes, normalmente vêm em embalagens pequenas, são pacotes pequenos, né? Então, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos considerar coisas que são importantes como coisas pequenas que não merecem a nossa atenção. E com isso, ou nós perdemos oportunidades de bênçãos, ou então nos expomos a grandes perigos. Um ditado popular, que na verdade é baseado num versículo da Bíblia lá de Mateus 23, fala que há um risco de nós coarmos um mosquito e engolirmos um elefante. Na verdade, Jesus usou camelo, mas aí a cultura popular fala de coar um mosquito e engolir um elefante. O que isso quer dizer? Nos preocuparmos com coisas menores e esquecemos daquilo que é mais importante na nossa caminhada com Jesus. Mas também há o outro lado do perigo, né? De ficarmos tão fascinados com elefantes muito grandes que a gente não dá atenção devida, por exemplo, a um mosquito que pode ser muito perigoso, né? Então, muitas vezes nós não tropeçamos em grandes coisas, porque nós vemos que elas estão lá, grandes perigos, né? E nos desviamos dessas grandes coisas. Mas nós tropeçamos naqueles pequenos perigos, aquelas pequenas pedras, aqueles pequenos obstáculos, né? Que muitas vezes a gente não se apercebe e por descuido a gente acaba tropeçando neles. Então é preciso vigiar nas pequenas coisas. Elas têm o risco delas serem, essas pequenas coisas, iscas, né? Que escondem perigos muito grandes, mesmo mortais. Então, se você parar para pensar, a Bíblia nos fala, nos dá uma série de exemplos. Por exemplo, Adão e Eva, eles pecaram por comer uma fruta. Está lá em Gênesis capítulo 3. Uma coisa pequena. Esaú perdeu sua bênção por causa de um prato de lentilha. Não foi nem por causa de uma picanha, foi um prato de lentilha. Moisés não entrou na terra prometida porque bateu 2 vezes na rocha com raiva. É lógico que por trás do fruto do jardim do Éden estava a cobiça e a desobediência de Adão e Eva para com Deus.
por trás daquele prato de lentilha que fez Esaú tropeçar, estava a ingratidão e um imediatismo que muitas vezes nos domina também. E por trás daquela pedra do deserto, que foi uma pedra de tropeço para Moisés, estava a impaciência, tanto com o próximo e até mesmo com o plano de Deus. Então, cuidado com as coisas pequenas. Aí já tem uma primeira pergunta, né? Será que eu tenho tropeçado em coisas pequenas que escondem grandes perigos? Então, semana passada a gente falou coisas pequenas, grande falou. Hoje nós estamos falando de coisas pequenas, mas perigosas. Então a gente vai refletir, pensar aqui juntos, Deus permitindo, em 3 coisas que parecem ser pequenas, mas que podem ser muito perigosas na vida de um cristão. Esses três exemplos que nós vamos falar aqui, eles não esgotam a lista de coisas pequenas perigosas, né? Mas com certeza servem para nos alertar que devemos ter cuidado com essas pequenas coisas perigosas. Então vamos lá? A primeira pequena coisa perigosa que me veio ao coração ao preparar o material são as fagulhas ou as faíscas que nós soltamos com a nossa língua. Então a primeira coisa pequena perigosa são fagulhas que nós soltamos com a nossa língua. Você conhece o texto provavelmente. Lá em Tiago, capítulo 3, versículo 5, nós lemos: a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Então, uma pequena fagulha de fogo é capaz de causar um grande incêndio, uma grande destruição. Também uma palavra mal falada pode ser uma palavra maldita. Tem um trocadilho aí, né? Uma palavra mal falada, descuidada, pode ser uma palavra maldita no sentido de destruir vidas. Porque a língua tem esse poder de dar vida, de animar as outras pessoas, dar ânimo, né? Mas também tem o poder de jogar as pessoas para baixo, de matar e destruir. E quantas vidas, quantas famílias foram destruídas por causa de palavras que poderiam ficar sem ser faladas. Eu não estou me referindo aqui unicamente a palavras pesadas, palavrões ou gritarias. Não é isso. A pequena coisa que eu estou chamando a atenção, que pode ser uma fagulha que causa um grande incêndio, são palavras às vezes sutis, sorrateiras, muitas vezes trazidas com certa ironia, um humor que no fundo tem um desejo de humilhar. Então a ira, a cobiça, a soberba, a inveja, todas essas coisas e muitas outras são o combustível que acende essas fagulhas na nossa língua e causa um grande estrago nos nossos relacionamentos. Estava pensando, né, se houvesse o risco de nós engolirmos muitas das palavras que nós falamos, creio que muitos de nós talvez ficássemos entalados, engasgados, né, com coisas tortas que nós falamos. Então, cuidado com palavras que desagradam a Deus e ofendem aos irmãos. Sim, nós já falamos várias vezes aqui, você já ouviu isso provavelmente na sua jornada como cristão. Nós devemos falar a verdade, mas Efésios capítulo 4 nos fala seguir a verdade, falar a verdade, no caso, em amor. Porque sem amor, até a verdade pode ser usada como uma arma para ferir outra pessoa. Você tem tido cuidado com as palavras que você fala? Ou você tem cuspido fagulhas, faíscas, dentro de um lugar perigoso, um depósito de pólvora, né? Cuidado, porque essas pequenas faíscas que você solta com a sua língua podem causar grande problema, grande perigo, grande risco para você mesmo e para as pessoas que você ama, para aqueles que você ama. Deus tem tido tanta paciência conosco. Então, ao nos comunicarmos uns com os outros, nós precisamos ter um pouco mais de paciência, né? Inclusive aguardar o tempo de Deus, da obra dele nas pessoas, nas suas vidas. E usarmos as nossas línguas, as nossas palavras, de uma maneira estratégica, debaixo da direção do Espírito de Deus, como instrumentos de Deus, parte da cura de Deus, dessa obra de Deus que ele está fazendo na vida das outras pessoas. Não usar a nossa boca para gerar faíscas que vão causar grandes incêndios, né? Para uma igreja ser madura espiritualmente, precisamos controlar a nossa língua. Aprender, inclusive, a relevar pequenas coisas, defeitos nos irmãos.
e sermos agradecidos porque nós temos a companhia dos irmãos que são bênçãos para nós. E assim, até com as nossas palavras, os ajudarmos. Então isso nos leva à segunda coisa pequena, mas perigosa. A primeira foi fagulhas que nós soltamos com a nossa língua. A segunda coisa pequena, mas muito perigosa, são aqueles ciscos que nós notamos nos olhos dos irmãos, uns dos outros, né? Mateus 7, você provavelmente já conhece a passagem, nós lemos o seguinte, do versículo 3 até o 5, Mateus 7. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga do poste que está em teu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no teu? Hipócrita. Palavra pesada, né? Hipócrita. Tire primeiro a viga do seu olho. Então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Imagina só, chega a ser até hilário, né? Engraçado. Uma pessoa está tentando tirar um cisco do olho da outra, mas ela tem uma tremenda viga, um tremendo poste, uma viga baldrame aqui de casa, né? É incoerente, é ridículo, é impossível. Todos nós precisamos prestar atenção, vigiar, senão a gente corre o risco de fazer a mesma coisa. O cisco é uma coisa pequena, se comparada com uma trave, com uma viga. Quando nós implicamos com outro, qualquer coisa, mesmo um cisco, é grande demais para poder ser tolerado. A gente tem que tirar aquele cisco dali. Até um cisco se torna algo grande demais. As pessoas não são perfeitas. Se você ainda não notou, a gente fala, basta olhar no espelho, não é? Mas as pessoas não são perfeitas e precisam ser ajudadas. Mas como eu posso ajudar alguém a tirar um cisco, alguma coisa pequena que está atrapalhando a sua vida, se nós temos uma baita trave que atrapalha a nossa visão, que nos atrapalha nós mesmos? Então, às vezes, nós não suportamos coisas pequenas nos outros e caímos nós mesmos em outras muito piores. Talvez a pior dessas coisas seja não enxergarmos a nossa própria imperfeição, a nossa própria viga no nosso olho, né? E eu pensava aqui, eu fiquei na dúvida se ia trazer esse exemplo ou não, de uma coisa pequena, um cisco que às vezes a gente nota nos outros, que é muito comum. Eu já sou idoso, né? Já tenho aí para lá de 60. Eu sou de uma época ainda que a gente prestava muita atenção em como a gente se vestia para ir para a igreja. E digamos que talvez não seja o forte nos dias de hoje, um cuidado esmerado, né, na maneira como nós nos reunimos como igreja. Então é comum, muito comum, nós ficarmos olhando como os outros estão se vestindo, na igreja eu estou dizendo, nos cultos. E ao fazermos isso, estarmos olhando, às vezes tem problemas até na vestimenta, não é apropriada, não estou falando nem de indecência, não é apropriada, né, para aquele momento de culto, mas a gente não percebe que ao fazer isso, a gente está com uma baita trave no nosso coração, que a gente está julgando o coração da outra pessoa, né? Então, sim, capriche na maneira como você vai na igreja, mas capriche no seu coração também, não só na vestimenta, né? Não fica olhando os outros. Então a gente precisa aprender a olhar para dentro de nós mesmos, para as nossas próprias vidas e pedir a graça de Deus para corrigir os nossos defeitos antes de ficarmos procurando erros nas vidas das outras pessoas, mesmo que seja com a intenção de ajudá-las. Para ajudá-las, nós precisamos tomar cuidado. Você tem você tem visto cisco nos olhos de outras pessoas, de algum irmão lá da igreja? Prestado muita atenção em pequenos defeitos que a outra pessoa tem? Sim, pergunte a Deus como você pode ajudá-la. Mas vigie, tome cuidado para não ter um poste nos teus olhos, porque senão você não vai conseguir ajudá-la. Então, fagulhas que nós soltamos com a nossa língua, aquelas palavras pequenas, mas tortas, ciscos que nós notamos nos olhos uns dos outros. E uma terceira coisa eu separei para hoje à noite, nós pensarmos em coisas pequenas e perigosas. As raposinhas que deixamos soltas nos nossos relacionamentos. Que será isso?
Eu passei aqui o final da tarde toda perguntando para a Valéria aqui em casa, e aí, Valéria, você já prendeu as raposinhas ou elas estão soltas? Ela não estava entendendo, porque eu tinha preparado esse material, meditei nisso, né? Então a terceira coisa, pequena e perigosa, são as raposinhas que nós deixamos soltas nos nossos relacionamentos. O que é isso? No livro de Cantares, Cantares é um livro interessante, porque dificilmente a gente ouve uma pregação no livro de Cantares, o Cântico de Salomão, o Cânticos do Cântico, né, como você queira chamar. Talvez um aconselhamento pré-nupcial, sim. Mas em Cantares, no capítulo 2, versículos 14 a 16, tem uma passagem bastante interessante, que diz assim, primeiro o amado fala, depois a amada vai falar, se você já leu Cantares, sabe do que eu estou dizendo, né? Então nós lemos assim, o noivo falando para a noiva, minha pomba que está nas fendas da rocha, nos esconderijos, nas encostas dos montes, mostre-me o teu rosto, deixa-me ouvir a tua voz, pois a tua voz é suave e o teu rosto é lindo. Bonito, né? Aí vem assim, apanhem para nós as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. E a continuação, mais estranha ainda, né? Que raposinha, né? Aí continua. Agora a noiva fala, o meu amado é meu, eu sou dele. Então, o Cântico dos Cânticos faz parte da palavra de Deus e tem lições importantes para nós. Cantares, ele trata diretamente do amor entre um homem e uma mulher, entre o noivo e a noiva, entre o marido e a mulher, e faz isso ilustrando o relacionamento de Deus com o seu povo, Israel, e com a igreja também. Então, o início do livro de Cantares trata da antecipação, daquela expectativa dos noivos antes do casamento. Se você é casado, eu estou com 38 anos de casado, louvado seja Deus pela paciência da minha esposa. Mas se você já foi noivo, né, e já casou, né, Gu? Agora você já entrou para o time também. Então você sabe de que eu estou falando, daquela expectativa antes do casamento. Então o amor verdadeiro é comparado no início do livro ali como um delicioso banquete que está sendo preparado, uma aventura sobre os montes, que vão ser desfrutar dessa aventura 2, né? E diz que os noivos devem nutrir um relacionamento saudável e crescente, expressar espontaneamente a afeição, o amor que um tem para com o outro. É por isso que a gente vê aquelas palavras, né? Minha pomba, você tem voz suave, rosto lindo, amada. Isso a gente deve falar por todo o nosso casamento, mas é bem comum ali que os noivos estão nutrindo, né, aquele relacionamento que está começando. Né? Aliás, fica bem clara aqui a importância das palavras, no caso aqui, boas palavras para nutrir o relacionamento. As raposinhas que de repente aparecem e desaparecem, né, mencionadas lá no versículo 15, elas representam aquelas coisas que silenciosamente destroem os relacionamentos. E não apenas entre os noivos, mas aqui, então, o noivo elogia a noiva e pergunta se as raposinhas estão presas, aí a noiva elogia o noivo. Tá? Nós devemos ter cuidado com essas coisas que destroem o relacionamento. As raposinhas são bichinhos pequenos e bonitos. Né? Se você já teve oportunidade de ver uma ao vivo, ou até na natureza solta, são bichos aparentemente dóceis. Mas é interessante que o próprio versículo nos mostra, e se você estudando um pouco ali na vida de Israel, elas eram capazes de destruir um vinhedo. Aqui ele fala, apanha para nós as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Em Israel, quando as parreiras estavam cheias, essas raposinhas apareciam para comer os frutos e fazendo isso estragavam a plantação. Era preciso ter cuidado com essas raposinhas. Então as raposinhas que são trazidas aqui no meio do diálogo entre o noivo e a noiva representam práticas que aparentemente são inofensivas, não teriam maior perigo, mas que podem ser destruidoras na vida e nos relacionamentos de um cristão. Alguns falam até de bichinhos de estimação, pecadinhos de estimação, coisas que são agradáveis e não são assim aparentemente nada grandiosamente errado, né? E por isso nós mantemos na nossa vida. Irmão, essas raposinhas são muito perigosas. Não só
para os noivos, mas nas nossas vidas também, porque o inimigo muitas vezes disfarça o pecado em algo inocente. O fruto de Adão e Eva, o prato de lentilha, que nós falamos lá no começo. O inimigo, se possível, engana os próprios eleitos. Você tem mantido raposinhas soltas nos teus relacionamentos, na tua vida? Algum pequeno pecado de estimação que atrapalhe o relacionamento de você com alguma outra pessoa, seja seu marido, sua esposa, seus filhos, os irmãos na igreja? Hábitos aparentemente inocentes, mas que prejudicam o relacionamento? Talvez a raposinha seja a falta de atenção para com a outra pessoa com quem nós nos relacionamos. É tão comum aos maridos chegarem de um dia cansativo do trabalho, chegar em casa não querer fazer nada e não dar atenção para a esposa, esquecendo que ela também teve um dia cansativo. Então a falta de atenção pode ser uma raposinha no relacionamento, pensar apenas em si, né? Já sai espalhando a roupa, não ajuda nada. Né? A falta de paciência é uma outra raposinha muito comum nos campos da nossa vida. Né? A falta de confiança, não declarada, você não fala, eu não confio em ti, mas as suas atitudes transpiram para outra pessoa com quem você relaciona que você não confia nela. Uma inveja disfarçada, uma brincadeira que fere. Muitos de nós abusamos de brincadeiras que verdadeiramente minam, destroem relacionamentos. Ou palavras descuidadas, aquelas faíscas que nós falamos no início desse tempo devocional. Se você parar para pensar, até um corte que um papel faz no nosso dedo, se você já folheou bastante papel assim, então você já provavelmente cortou o dedo. Se você não cuidar daquele corte, aquele corte pode infeccionar. Então, como no início do casamento, quando o relacionamento entre o marido e mulher, entre o noivo e a noiva, deve ser nutrido com palavras e com ações, encorajado e protegido, nós devemos proteger os nossos relacionamentos com aquelas pessoas que nós amamos, seja na nossa família, na nossa igreja. Essas pessoas são muito importantes. Não deixe raposinhas soltas que vão destruir os seus relacionamentos. Concluindo, irmãos, fagulhas na língua, ciscos no olho, raposinhas destruidoras. Com certeza há muitas pequenas coisas perigosas, essas e muitas outras, sem falar de coisas grandes e perigosas. Só para você pensar um pouco agora, fazer um contraponto, né? Coisas grandes e perigosas. Cuidado para não acomodar a direção clara de Deus que Ele nos dá na Bíblia aos nossos interesses, como Balaão fez, se você conhece a história. E cuidado também para não buscarmos conselhos em lugares errados, em pessoas que não temem a Deus, dando ouvido a sugestões que vamos desviar para mais longe de Deus, como Roboão fez, se você conhece a história. Cuidado para não fazer como Sansão, que atou tochas de fogo no rabo daquelas raposinhas e fez um grande estrago na plantação dos seus inimigos. Então, coisas pequenas podem passar desapercebidas, sejam boas, sejam más. É isso que nós temos falado. Se desprezarmos as pequenas coisas boas, não iremos desfrutar bênçãos preciosas que Deus preparou para nós. E se nós desprezarmos as pequenas coisas más, podemos fazer um grande estrago na nossa vida e na vida das pessoas que nós amamos. Então, não despreze, meu irmão, minha irmã, as pequenas coisas. Essa é a mensagem. Mas eu quero terminar, se eu posso dizer assim, essa pequena série sobre pequenas coisas, lembrando aquilo que é o mais importante. Então, de certa maneira, mais uma vez, chamar a atenção para o elefante, para aquilo que realmente é importante, se a gente pode dizer assim. Miqueias, capítulo 6, versículo 8, diz: Deus falou com Israel e fala conosco. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Que é mais claro do que isso? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então nós podemos fazer muitas coisas em nome de Deus, mas se nós não vivemos como Miqueias fala aqui para nós vivemos, nós vamos ter errado redondamente. Nós não vamos ter dado atenção ao grande elefante importante diante de nós.
Será que eu sou conhecido como alguém que pratica a justiça, que busca fazer o que é certo? Ninguém é perfeito, mas você pratica a justiça, faz aquilo que a Bíblia nos diz que agrada a Deus? Será que eu sou conhecido como alguém que tem grande prazer em tratar as outras pessoas de forma amorosa, com compaixão e paciência, reconhecendo a minha própria necessidade da misericórdia de Deus? Ter como marca registrada essas características marcantes, a prática da justiça, o amor à misericórdia, não é algo fácil. Na verdade, é algo sobrenatural, muito além da nossa capacidade, porque são marcas da semelhança, de uma vida de semelhança com o nosso Deus. Somente Ele pode fazer com que você viva uma vida caracterizada pela prática da justiça, o amor à misericórdia. Então não é à toa que na essência daquilo que é importante está aquilo que o versículo lá em Miqueias fala: andar humildemente com Deus. Andar humildemente com Deus implica em não confiar em você apenas, né? Estribar no seu próprio entendimento, como o Provérbios capítulo 3 nos fala. Entender que por mim, se depender do meu entendimento, eu vou me dar mal, né? Vou entrar num atoleiro. Andar humildemente com Deus também é confiar que Deus é poderoso e sábio para nos guiar até o fim e um bom fim. Eu pensava isso, andar humildemente com Deus não é um andar silencioso, onde a gente fica só andando seguindo a Deus. O andar com Deus não é silencioso, porque Deus nos fala através da Bíblia e nós falamos com Ele através da oração. Aliás, quem assistiu o culto nesse domingo, nós fomos desafiados que a primeira característica que talvez a gente deva buscar como igreja é ser uma igreja de oração. Então Deus nos fala e nós falamos com Ele também. Irmãos, resumindo, não despreze as pequenas coisas de grande valor. Consagre o seu pouco para ser usado por Deus. Celebre as pequenas vitórias, talvez, que Deus tem te dado. Ele não tem resolvido todos os seus problemas, mas Ele tem te dado vitórias também. Celebre. Dê valor às pessoas humildes aos olhos do mundo, mas que são preciosas a Deus. Não despreze também as pequenas coisas que são muito perigosas, as fagulhas da nossa língua, o incômodo com o cisco que está no olho do meu irmão, ou as raposinhas que destroem os nossos relacionamentos. Mas também não despreze aquilo que é o mais importante em nossas vidas: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente, bem juntinho de Jesus. Que Deus possa nos conceder graça para a gente enxergue o elefante, mas também enxergue as pequenas coisas, tanto aquelas boas quanto aquelas perigosas. Que Deus possa nos abençoar e possamos viver assim. Vamos orar? Porque nós precisamos realmente da graça de Deus para isso, não é? Então vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais uma vez podermos ter tido esse tempo em pararmos e pensarmos nas coisas que pertencem ao Teu reino. Muito obrigado porque o Senhor constantemente nos alerta sobre grandes perigos e pequenos perigos. O Senhor nos dá grandes bênçãos, mas o Senhor também derrama constantemente chuvas de bênçãos, muitas vezes, Senhor, na nossa ingratidão, que consideramos pequenas. Então eu peço a Tua misericórdia, Senhor, que o Senhor possa me ajudar a cada pessoa que está ouvindo essa palavra hoje à noite, ou que ainda irá ouvir, a compreender a presença do Senhor na sua vida. E que essas características da justiça, da misericórdia e de um andar com o Senhor possa ser a marca também nas nossas próprias vidas. Nós precisamos de Ti, Senhor, mas nós confiamos em Ti. Por isso nós terminamos esse tempo aqui, louvando o Teu nome mais uma vez, confiados, Pai, que no nome do Senhor Jesus, pedindo aquilo que é a Tua vontade, o Senhor nos escuta e concede. E é por Ele, pelo Senhor Jesus, que nós oramos. Amém. Amém. Essa foi a palavra de hoje. As pequenas coisas perigosas, na sequência das grandes coisas perigosas, mas não esqueça da grande coisa de praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o Senhor. Que Deus possa te abençoar e que, se o Senhor Jesus não voltar, que possamos estar reunidos mais uma vez, seja pela internet, seja
se Deus abençoar brevemente também, lá no quilômetro 11, toda a família. Deus abençoe. Amém.